Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Adriel, faço parte do quarto período de informática subsequente no FPB Campus Princesa Isabel e vou falar um pouco para vocês aqui sobre um tema bastante importante na nossa vida, né, de futuros desenvolvedores e programadores. Bom, esse tema se chama estruturas condicionais, tá? Uma dúvida, né, que acaba acendendo em nossas cabeças, né, quando a gente ouve falar em estruturas condicionais, é o que são essas estruturas, né? Para quem nunca ouviu falar, né? Então a gente tem essa dúvida e se pergunta o que são essas estruturas, né? Para que elas são utilizadas basicamente. Ah, bom, nada mais são do que condições, certo? Que vão executar de acordo com as seguintes condições um bloco de comando, certo? Um determinado bloco de comando. Bom, o que o código vai fazer? Ele basicamente vai testar e decidir qual o caminho a se seguir, qual o melhor caminho para se seguir, certo? Tá, vamos partir para uma analogia para a gente tentar entender de forma objetiva o que são essas estruturas e como elas estão no nosso dia a dia, de certa forma, de maneira, né, de maneira subjetiva, porém a gente está a todo momento, né, utilizando elas. Tá, eu trouxe aqui pra gente a analogia de uma bifurcação, tá? Então vamos lá. Supondo que a gente está viajando, numa viagem, certo? E a gente se depara com uma bifurcação. Bom, uma dúvida que talvez possa surgir em nossas cabeças é qual caminho a gente vai seguir? O caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho A, o caminho B, certo? Que vai fazer a trajetória, supondo, do nosso ponto de início para o nosso ponto de chegada, nosso ponto de partida para o nosso ponto de chegada. Tá. Se a gente pegar o caminho da direita, né? Que a gente vai com o que nós vamos nos deparar? Tá, a gente vai se deparar com uma rota, certo? Que vai seguir uma certa sequência de passos, certo? Sei lá, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, certo? Se não, supondo que pegamos o caminho da esquerda, a gente vai seguir outra determinada rota. Vamos pegar pela direita, depois pegar pela esquerda, direita de novo, segue em frente. Enfim, isso vai depender de acordo com as condições de cada caminho, tá bom? Então, qual caminho melhor a gente pode decidir seguir? Vai ser dependente das condições que são impostas para você. O caminho mais próximo é pelo caminho A ou pelo caminho B? Bom, isso é algo que a gente vai, na nossa vida, a gente vai saber, né, responder. Bom, então se o caminho A for mais próximo, a gente vai seguir esse caminho. Se não, a gente vai seguir o caminho B, o caminho da esquerda, certo? Tá bom, tá. E supondo que agora não exista mais dois caminhos, e sim três caminhos. Bom, o que a gente vai fazer?
Basicamente, a gente vai continuar na mesma lógica de decidir qual o melhor caminho seguir de acordo com as condições que são impostas, certo? Onde é o seu destino, qual o caminho mais próximo, ah, e assim sucessivamente. Bom, o que a gente vai fazer agora? Partindo desse pressuposto, dessa lógica, a gente pode começar a entender as estruturas condicionais. E as estruturas condicionais, elas basicamente são compostas por três palavrinhas, né? Pela palavra if, que if, else e elif. If significa se, certo? Else significa se não. E elif significa se não, se. Ok? Agora mais para frente eu vou trazer um exemplo de cada um para vocês, para que fique de maneira mais didática, mas para que a compreensão de vocês se torne, né, mais didática. Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo do if, né, individualmente, que é uma estrutura condicional simples, ok? Como na imagem indica, eu fiz uma variável, certo? Com o nome de fruta, que recebe o nome de uma fruta, certo? Nesse caso aqui é o morango. Ok. O que é que o if está fazendo aqui nessa parte de baixo? Ele está verificando e comparando se fruta é igual a morango. Ok. E se essa fruta for igual a morango, ele vai printar. A fruta se chama morango. Tá, vamos lá. Tem um erro de português aqui, que na verdade não é chama, ou se chama, chama-se, mas enfim, vamos lá. Só para descontrair um pouco. Bom, então o que aqui está fazendo? Está verificando se a fruta morango, certo? Se a variável fruta tem um nome, tem armazenado nela o nome morango, tá? Então, se for igual a morango, ele vai, né, vai printar lá. A fruta se chama morango, ok? Simples. E isso pode se encaixar para diversas áreas da nossa vida, gente. Não só para uma fruta ou algo do tipo. Tá, a gente pode colocar uma coisa aqui totalmente aleatória. Um caderno com a cor azul. Aí você vai verificar. Se o caderno tiver a cor azul, no caso, se o caderno for igual a azul, print. O caderno é azul. Basicamente isso. Ela vai verificar essa, essa premissa, eu diria assim. E se ela for verdadeira, certo? Ela vai realizar tal bloco de comando. Nesse caso, vai printar uma frase indicando que a fruta realmente se chama morango, tá bom? Bom, entendendo isso, a gente pode partir para o if e o else. Entender melhor o else, certo? O que acontece? Eu criei uma variável aqui com o nome de idade Jussara, certo? Que recebeu o valor de 25. No caso, a idade de Jussara é 25 anos, né? Bom, o que é que basicamente a estrutura condicional vai fazer aqui? Ela vai verificar se a idade de Jussara é maior do que 16 anos, certo? Se a idade de Jussara for maior do que 16, certo? Então, essa condição é verdadeira, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai entrar no bloco de comando, certo? E imprimir a seguinte frase: Jussara já pode votar. Caso contrário, certo? Se a condição não for verdadeira, certo? O que acontece? O se não, o else, ele vem meio que como um bloco alternativo, tá bom? Caso a condição if não seja verdadeira.
Então, se a idade de Jussara não é maior do que 16 anos, então o que é que vai acontecer? Vai executar o bloco de comando que diz Jussara não pode votar, ok? Então, se Jussara for maior do que 16 anos, ela vota. Se não, ela não vota. Basicamente isso, certo? Ah, tá. E trazendo outro exemplo aqui agora, com estrutura de certa forma mais complexa, que é utilizando o ELIF, certo? Que é o que torna as estruturas condicionais cada vez mais complexas, porque você pode adicionar condições infinitas de acordo com a necessidade, né, de cada situação, certo? Aqui eu trouxe o exemplo, certo? Onde a média de Maria é igual a 7, certo? Média, uma variável com o nome de média Maria recebe 7. Bom, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar, como eu já havia falado, se a média de Maria é maior do que 9, certo? E se a média de Maria for maior do que 9, ele vai verificar se essa condição é verdadeira e realizar o bloco de comando. Porém, a idade de Maria não é 9, ou a média de Maria não é 9, perdão. Ok. Se não, se, certo? A gente utiliza o elif. Se não, se a média de Maria for maior do que 6 e menor do que 7, certo? Ela vai executar o bloco de comando que diz que Maria está de recuperação, ok? Bom, e se não, veja que o se não ele vem meio que como um bloco alternativo caso as condições anteriores sejam falsas. Caso contrário, algumas das outras condições anteriores, algum bloco de comando das condições anteriores será realizado, certo? No caso, se a média de Maria não for maior do que 9, nem maior do e nem maior do que 6 e menor do que 7, Maria está reprovada, certo? Bom, e isso se encaixa para várias coisas também da nossa vida, gente. Por exemplo, a gente está num sinal, certo? Se o sinal tiver verde, a gente passa. Se não, se o sinal tiver amarelo, a gente, né? Atenção, já fica com atenção. E se não, se o sinal não tiver nem verde e nem amarelo, ele vai estar o quê? Vermelho, ok? Então, basicamente, essa é a lógica das estruturas condicionais, certo? E partindo dessa lógica, tá bom? A gente pode partir, para a prática, gente. Então, a partir dessa lógica, espero que vocês consigam entender, certo? E executar alguns exemplos, alguns testes aí na sua casa ou na sala de aula para tentar entender e se familiarizar melhor com esse tema, tá bom? E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.